No princípio, nem mesmo o tempo ousava existir. Não havia forma, nem direção, nem leis. Não havia som, cor ou luz. Existia apenas o vácuo, uma ausência total, onde nem a esperança, nem o medo, nem a ideia de futuro tinham onde se apoiar. Um abismo absoluto, sem limites, sem começo, sem fim. Um silêncio que não era calma, mas o terror puro do não ser. Esse vazio, essa ausência de qualquer referência, era o caos. Não uma criatura, não um Deus, mas uma condição existencial. A matriz de tudo o que viria depois. Nele o tempo ainda dormia, e o espaço, se existisse, seria indistinguível do nada. Caos não criou. Ele apenas era. E foi dessa natureza crua, primitiva e indiferente que as primeiras faíscas do cosmos se revelaram. E daquilo que não tinha intenção, nasceu a primeira mudança. Sem aviso, como um suspiro que antecede a tempestade, uma força distinta se ergueu do abismo. Uma presença que não apenas existia, mas resistia. Era Gaia, a Terra. Não como a conhecemos hoje. Não um planeta, mas uma consciência antiga, um corpo vívido de rocha viva, de células tectônicas, de calor interior e fecundidade primitiva. Gaia era a primeira a possuir limite. Ela continha, dava contorno. Sua superfície definia o espaço e, com isso, pela primeira vez, nasceu a diferença entre cima e baixo, dentro e fora, êxtase e dor. Ela pulsava. Seu corpo estremecia com vida bruta. Onde antes havia apenas inércia, Gaia impôs uma nova lógica, o impulso de criar. E a partir de sua vastidão solitária, surgiriam os primeiros domínios da matéria. Junto à Terra, emergiu o que não se pode tocar nem conter. Das bordas do caos, formou-se Nyx, a noite. Não como a sombra projetada pela luz, mas como uma presença absoluta. Ela não era escuridão, era o medo de ver. Seu corpo, se tivesse seria feito de um negro tão profundo que devorava até os pensamentos. Com ela veio Erebo, as trevas interiores. Erebo era mais do que escuridão externa. Ele se infiltrava no interior de tudo o que ganhava forma. Era a dúvida no coração do desejo, o desespero que acompanha a consciência. Era a certeza de que tudo o que nasce também morre. Nyx e Erebo não se opunham a Gaia, mas se aninhavam em seus recantos. Onde Gaia criava, Nyx obscurecia. Onde Gaia sustentava, Erebo corroía. Era o equilíbrio que nem mesmo os deuses poderiam romper. Por baixo de Gaia, abaixo de suas camadas mais profundas, surgiu algo mais antigo que a culpa, mais sombrio que a morte. Uma presença que não vivia, mas esperava. Tártaro. Tártaro não foi criado. Ele foi expelido como uma necessidade de conter aquilo que até Gaia não podia suportar. Era o inferno primordial. Não um lugar de fogo eterno, mas um abismo onde o tempo se dissolve. Onde o som é engolido. Onde o olhar não encontra reflexo. Tártaro não puniu, ele aniquilava. E ali, no vácuo abaixo da terra, a semente do medo foi plantada. Pois agora, até os imortais podiam cair. Em meio às trevas, às estruturas brutas e ao abismo do Tártaro, uma energia flamejou com algo novo, intensidade com direção. Era Eros, o desejo. Não o amor romântico, mas o impulso de tocar, penetrar, unir, explodir. Ele não pensava, ele atraía. Por onde passava, Gaia se contorcia em gestação. Nyx se afastava. Erebo tremia. Eros era a primeira vontade, a primeira intencionalidade, e por isso, o primeiro motor de todas as coisas. A partir dele, o mundo deixou de ser apenas um amontoado de existências solitárias, e passou a se organizar. Com Eros, o caos encontrou direção. Gaia já não era apenas terra viva, ela passou a dar à luz formas, padrões e repetições. O tempo começou a respirar, expandindo-se com a lógica de ciclos. O espaço se definiu em camadas. A noite e o dia surgiram, não como fenômenos naturais, mas como pulsações do próprio universo, como o abrir e fechar de olhos de uma entidade cósmica. Gaia,
impulsionada por Eros, tornou-se matriz de tudo o que se ergueria. Ela gerou oceanos, os mares profundos, gerou montanhas e vales que se fixaram como ossos do mundo. O céu, ainda ausente, era o próximo a nascer. E foi então que Gaia, plena, gerou Urano, o céu estrelado. Urano não era apenas céu, era uma presença masculina, vasta e envolvente, que se estendia sobre Gaia como um manto infinito. Ele trouxe o firmamento, o brilho das estrelas, a ordem celeste que pairava sobre a carne viva da terra. No início, Gaia se rejubilou. Seu corpo não mais tremia na solidão, mas a união entre terra e céu gerou algo mais do que harmonia. Do ventre de Gaia, sob o peso de Urano, começaram a nascer seres primordiais. Os hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, surgiram primeiro. Depois, os ciclopes, mestres do fogo e da forja divina. E por fim os titãs, 12 entidades imensas, belas e cruéis, que representavam os aspectos mais poderosos da criação. Mas Urano não amava suas crias. Ele as temia, e por isso, um a um, lançou-os de volta ao ventre de Gaia, confinando-os no Tártaro. A terra gemeu. Ferida, sufocada, ela sentia o peso de seus próprios filhos aprisionados em seu interior. As raízes queimavam, os mares ferviam. O mundo doía em cada camada. Então, Gaia forjou uma arma, uma foice curva feita de adamante, afiada como o tempo, fria como o destino. E entre todos os titãs, apenas um atendeu ao seu chamado: Cronos. Na noite da emboscada, Urano desceu como fazia sempre para cobrir Gaia, mas desta vez ela não o recebeu. Cronos, com a foice forjada do ventre da terra, se ergueu, e com um golpe castrou o céu. O sangue de Urano caiu sobre Gaia, e de seu derramamento nasceram novas forças. As Eríneas, deusas da vingança, os gigantes, destinados à guerra, e das espumas formadas no mar, brotou Afrodite, a beleza feita carne. Urano foi lançado à distância. Seu corpo celeste jamais tocaria Gaia novamente. Cronos ascendeu como senhor do cosmos. Com a foice em mãos e o passado enterrado, prometeu uma nova era. Libertou os titãs e reinou ao lado de sua irmã esposa, Reia. Mas o sangue derramado não se esquece. E o tempo começou a contar. Cronos, mesmo no auge do poder, sonhava com sua própria queda. Vozes sussurravam no silêncio. Um de seus filhos o destronaria. Tomado pelo medo, Cronos devorava cada filho que Reia lhe dava. Um a um, engolidos à nascença, selando com fome o próprio destino. Sob o reinado de Cronos, o tempo passou a dominar tudo. O mundo se tornara estável, mas estéril. Nada florescia por completo. Tudo se encerrava antes de germinar. E enquanto Cronos mantinha seu império erguido sobre os escombros do passado, algo crescia nas sombras. Algo que, como Eros um dia, nasceria para romper os ciclos da eternidade. Assim nasceu o mundo, não da paz, mas do confronto, não da ordem, mas do desequilíbrio que obriga o universo a se mover. Na mitologia dos antigos, o caos e a criação andavam de mãos dadas, e cada deus era a consequência das feridas do anterior. O que está por vir não é menos violento, nem menos necessário. Porque onde Cronos devorava o tempo, Zeus começava a abrir os olhos, e os deuses do Olimpo ainda estavam por nascer. Se essa história despertou algo ancestral em você, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal Mitoverso. Aqui, cada mito não é apenas contado, é invocado. Curta, compartilhe e ative as notificações, porque os ecos do Olimpo estão apenas começando a sussurrar. E lembre-se, no Mitoverso não existem lendas, só memórias esquecidas, esperando para despertar.